Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, olha só. Segunda aula do nosso caminho de história da sociologia. Lembra que a gente está trabalhando uma sequência de aulas agora de sociologia? Na aula 1, trabalhei com vocês a introdução à sociologia, o surgimento da sociologia e o pensamento de Augusto Comte. Nessa aula de hoje eu quero trabalhar a segunda aula, onde a gente vai conhecer, ter contato com a obra de Emile Durkheim. E o que é a sociologia na visão de Emile Durkheim como um desdobramento do positivismo de Augusto Comte. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Bora filosofar. Então, essa aula, a gente vai construir como que a Emile Durkheim entende uma análise sociológica a partir das bases que ele traz do Augusto Comte. Que bases são essas? O positivismo. Então, a reflexão da sociedade construída pelo Durkheim é uma releitura do positivismo do Augusto Comte. Claro, com alguns pontos além. Então, o Comte ele dá o ponto de partida, ele entende aquele positivismo organicista, lembra daquela sociedade como um corpo orgânico, onde cada membro tem a sua função, e aí cada um cumpre a sua função, a sociedade ela progride, alcança o último estágio da sociedade, que o Comte chamou de progresso. Ok, Durkheim ele vai retomar esse último ponto, que é o progresso. E ele vai, por meio do fato social, entender as leis que regem a sociedade e de que maneira uma elite construída a partir do intelectual, de que maneira uma elite construída a partir do intelectual vai ter o acesso ao controle da sociedade. Então, por exemplo, políticas do final do século XIX, como, por exemplo, o neocolonialismo, partilha da África, por exemplo, elas são muito influenciadas por essa base de pensamento do Emile Durkheim. Tá? Muitas coisas que a gente enxerga de dominação de um povo sobre o outro tem um fundamento, uma base positivista. Tá? Então vamos lá para a aula. O Durkheim ele nasce no século XIX, ele nasce em 1858, ele morre no século XX, 1917, ele morre no final da Primeira Guerra Mundial, e ele vai ter uma influência, um papel muito forte no pensamento do século XX, principalmente nas primeiras correntes sociológicas do século XX. Tá? Muito porque o positivismo construiu o pensamento no século XIX e vai se espalhar pelo mundo. Quando a gente pegar, por exemplo, as correntes sociológicas no Brasil a gente teve 3 grandes gerações. A primeira geração do século XIX, a segunda geração da década de 30, a terceira geração pós-50. A primeira geração ela é muito influente pelo positivismo. Essa primeira geração ela não é influenciada pelo Durkheim, porque o Durkheim está nascendo junto com os sociólogos brasileiros da primeira geração. Essa primeira geração de sociólogos brasileiros é influenciada pelo Comte. Mas já a segunda geração, você tem muita influência do pensamento durkheimiano na sociologia brasileira. Então, ele é um cara que vai assistir muita coisa que está acontecendo. 2 eventos fundamentais Durkheim assiste e são parte do seu estudo, tá? A partilha da África, né, o neocolonialismo, é parte do estudo de Durkheim, e a corrida imperialista do início do século XX também é, tá? Lembrando aí que quando o Durkheim olha, por exemplo, para a partilha da África, ele entende que a partilha da África é um processo natural, onde uma elite civilizatória tem autonomia para estabelecer um controle sobre grupos, aspas, inferiores do ponto de vista de civilização. Tá? Então, quando o Durkheim ele olha para os grandes conflitos sociais da transição do século XIX para o século XX, ele não tem um olhar de conflito sobre esses contextos. Quem vai ter um olhar de conflito sobre esses contextos é Marx. Marx vai olhar e vai propor um conflito de classes. Marx vai olhar e vai propor o quê? Uma disputa entre as estruturas. Força produtiva, o trabalhador e o burguês.
Durkheim não. Durkheim ele vai buscar, olha a palavra-chave, legitimar essas relações. Então, é legítimo que alguém mais capacitado do que eu estabeleça um controle hegemônico do pensamento sobre mim. Cabe a mim exercer a minha função. Porque se cada um exercer sua função, atingimos o progresso. Então, é muito importante vocês entenderem essa diferença, tá? Enquanto Karl Marx, vai ser a nossa aula 3, percebe que é necessário estabelecer um conflito de classes, Durkheim, ele entende antes de Marx que é necessário compreender essas relações e legitimar essas relações de dominação. Todas as relações de dominação estabelecidas, elas são legítimas. E daqui a pouco vai aparecer alguns termos que vão nos ajudar a entender por que essas relações elas são legítimas. Tá? Ponto de partida. Quando nós falamos do positivismo do Comte, aula 1, é um positivismo organicista. Comte define um positivismo de forma orgânica. Então, a sociedade é um corpo orgânico, constituído por leis, por relações sociais que compõem essa sociedade. Durkheim, ele vai chamar esse positivismo de positivismo funcionalista ou funcionalismo positivista. Porque o que o Comte quer? Desculpa, o que o Durkheim quer? Ele quer entender a funcionalidade da sociedade. Olha que interessante. Ele quer entender a funcionalidade da sociedade e qual é o meu papel dentro dessa funcionalidade. De que maneira eu, sujeito, devo contribuir para que essa sociedade funcione para atingir o último estágio. Que último estágio é esse? O progresso. O último estágio desse processo é o progresso. Então, o positivismo de Comte, organicista. Positivismo de Durkheim, funcionalista. E ele parte do quê? Da função. Daí a ideia de funcionalismo. Quando ele tenta entender a função, ele quer, assim como Comte, organizar essa sociedade de forma organicista. Porém, ele dá um passo. Ele quer compreender as funções que cada indivíduo tem na sociedade, e uma vez que eu compreendo as minhas funções, eu vou ter uma coesão social. O que é coesão social? Eu vou aceitar essa minha função. Eu vou compreender que é minha função varrer ruas, então eu vou varrer ruas para que a sociedade atinja o progresso. É minha função dar aulas, então eu vou compreender a minha função e fazê-la a tal ponto que a sociedade atinja o progresso. É minha função governar, ok? Então, o que o Durkheim busca? Ele busca despertar os indivíduos essa coesão social para que cada indivíduo dentro daquele grupo cumpra a sua função. Por isso que é funcionalismo. Então, aquele sujeito que está varrendo rua, ele não precisa se revoltar com o fato de que há alguém que tem mais dinheiro que ele. O fato de alguém ter mais dinheiro que ele é natural. É resultado da própria sociedade. Então, esse sujeito que está varrendo rua, ele precisa varrer ruas. Esse sujeito que está atendendo o balcão de um supermercado, ele deve atender o balcão do supermercado. O sujeito que está dando uma aula, ele tem que dar a aula dele. E aí, compreendendo estas funções, desperta em cada um de nós uma coesão social. E isso promove o que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. A palavra solidariedade ela é muito presente no pensamento de Emile Durkheim. Ele entende que nós devemos, de alguma maneira, contribuir para que, de forma organicista, toda a sociedade progrida. E aí ele vai chamar esse progresso de solidariedade orgânica. E é importante vocês perceberem a diferença dele para o Marx. O Marx ele não busca essa coesão social. O Marx ele busca um conflito de classes. Então esse sujeito
que está varrendo rua, ele se incomoda com o fato de que ele tem alguém ganhando mais do que ele, então ele vai estabelecer uma revolução do proletariado para que ele possa crescer, invertendo as bases da sociedade. Marx, Durkheim não. Durkheim ele entende exatamente o quê? Existem leis, e essas leis elas são leis naturais, ou seja, é natural que cada grupo social ocupe essa função dentro da sociedade. Se cada função for exercida de forma adequada, todo o conjunto vai ser beneficiado. E aí, mais uma vez, vem o termo ordem e progresso. O sujeito, ele é um advogado. Ok. Sendo ele um advogado, ele deve exercer a função dele de advogado de forma adequada. Aquela pessoa que é secretário do advogado, ele não precisa se revoltar com o advogado com o fato de o advogado ganhar 10 vezes mais que ele. Não. Ele deve cumprir a sua função. Se em algum momento ele conseguir progredir e tornar-se um advogado, ok. Mas o tornar-se advogado não deve ser para ele uma forma de superar aquela condição de pobreza e riqueza. Não. O tornar-se advogado deve ser para ele um progresso natural, porque a sociedade ela é constituída de leis naturais. E essas leis naturais regem todo o meio. Tá? Então, aí vai surgir uma expressão que eu acho interessante que o Durkheim propõe, que ele chama de elite de função. Ele entende que existe um grupo qualificado, comprometido, que deve conduzir o destino daquela sociedade. Então, por exemplo, ao olhar para o imperialismo que a Europa construiu sobre a África, ele fala, ok, isso é necessário. O europeu ele tem uma história civilizatória que deu a ele condições de conduzir os africanos a um progresso. Por si só, os africanos não conseguiriam. Foi necessário que uma chamada elite de função promovesse isso. Então, por exemplo, essa tese durkheimiana serviu para o europeu justificar o neocolonialismo na África. Por quê? Porque isso serviu, de alguma maneira, como um entendimento que é dever do europeu levar o progresso para os outros povos, como, por exemplo, os povos da África subsaariana. É dever deles. Eles precisam fazer isso. É parte da obrigatoriedade que eles têm. Por quê? Porque eles são uma elite de função. Eles representam essa elite. E aí, o que o Durkheim vai falar? O Durkheim vai falar o seguinte, ó, se cada um cumprir a sua função, maravilha. Aquele corpo orgânico que o Comte entendeu vai chegar no estágio do progresso. Você vai progredindo, 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 progredindo. Chegamos no progresso. O que faltou do pensamento do Comte que apareceu no pensamento do Durkheim? O funcionalismo. O Comte entendeu esse corpo orgânico, mas ele não discutiu a questão da coesão social. Ele simplesmente propôs um progresso. Agora vem o Durkheim e promove essa proposta. Então, Gigi, eu tenho que estar consciente qual é a minha função na sociedade. Eu preciso estar consciente disso. Eu preciso estar consciente de o que eu devo fazer para essa solidariedade orgânica, para esse progresso. Não uma solidariedade mecânica, algo imposto, mas algo orgânico, que vai progredindo, que vai crescendo, que vai naturalmente surgindo. Então, por exemplo, puta, o Alex ganha mais que eu, meu. Sacanagem, pô. Eu que dou aula, eu que atraio aluno, minha aula que segura. Não é justo o Alex ganhar mais do que eu, vou ferrar o Alex. Não. Isso é uma base marxista de conflito de classes. A ideia do Durkheim, da teoria da coesão social, é, bom, eu sou professor. O Alex é coordenador. Vamos entender o ângulo como essa sociedade orgânica. Se eu não faço bem feito o meu papel, essa sociedade ela fica doente, que eu estava explicando para a Giovana agora há pouco. Então, ao invés de eu tentar destruir o Alex, ao invés de eu tentar quebrar as bases do pensamento da economia do Alex, não. Vou fazer o meu. Vai chegar um momento que meu chefe vai ver o meu trabalho e vai falar, opa, peraí, talvez valha a pena
subir esse sujeito de cargo, dar um pouco a mais de salário para ele. Então, vamos despertar nas pessoas uma coesão social. Tá? A ideia da coesão social é tentar entender os fenômenos para colocar tudo em ordem. Ele não quer criticar a sociedade. Gente, quem quer criticar a sociedade é Marx. Quem quer estabelecer uma crítica à sociedade é Marx. Durkheim, ele quer entender os fenômenos, algo que daqui a pouco nós vamos chamar de fato social. Ele quer entender esses fatos. Para que essa solidariedade orgânica aconteça, para que esse funcionalismo aconteça, é necessária a coesão social. Ela é necessária. E para que a coesão social de fato aconteça, de fato ocorra, é preciso que você entenda os fenômenos. É preciso que eu entenda que eu, como um varredor de rua, varrer ruas compõe a construção dessa sociedade. E para isso, eu preciso o quê? Restabelecer a disciplina, colocar tudo em ordem. Além disso, fortalecer os valores morais que regem a sociedade. Não necessariamente valores religiosos. Cuidado com isso, tá? Lembra da religião positivista que o Conte falou semana passada para a gente. Mas criar na mentalidade das pessoas a necessidade de seguir padrões morais. E esses padrões morais transformar essa sociedade em uma sociedade organizada. Resgatar nos indivíduos aquela consciência do dever que ele tem. Bom, eu, como professor, tenho o dever de ensinar. Se eu fizer bem feito, os meus alunos vão progredir. Então, devo fazê-lo. Puta, mas é muita sacanagem, meu. Eu dou aula e o dono da escola que eu trabalho, meu, ele ganha uma fortuna, ele tá rico. Agora, nas férias, ele foi pro Caribe. E eu tive que juntar meu 13º para pagar minhas contas. E eu trabalho muito mais do que ele. Isso não é justo. Durkheim não quer isso. Quem quer isso é Marx. Durkheim, ele quer fazer o quê? Ó, eu tenho consciência do meu dever. O meu dever é dar aula. Então, eu vou ter uma coesão social, ou seja, o engajamento nessa sociedade para que eu dê boas aulas. Ele não quer conflito, ele quer relações estáveis. Ele quer que as relações entre as classes, patrão e empregado, rico e pobre, não seja uma relação conflituosa como Marx queria. Ele quer que essa relação seja uma relação harmônica, sabe? Uma relação com essa coesão social. Ele quer que as relações elas aconteçam de tal maneira que não haja conflito entre as classes. Porque todo conflito atrapalha essa funcionalidade da sociedade. Aí eu junto os outros professores do colégio e falo, ó, gente, não tá justo isso não, sabe? Vamos fazer greve aí para melhorar nosso salário. Aí os alunos vão ficar sem aula, aí a escola não progride, chega no final do ano e me mandam embora. Então é muito mais fácil eu, consciente do meu dever, manter boas relações com os meus patrões, por exemplo. E toda crise econômica deve ser neutralizada. Ou seja, ela não deve levar a uma instabilidade da sociedade. A ideia de Durkheim é, despertando esses sentimentos no sujeito, o sujeito ele vai fazer de tudo para que a sociedade progrida. Agora, aquele sujeito que tem uma baixa coesão social, ou seja, ele tem um pequeno engajamento naquela sociedade, ele não se sente parte daquela sociedade, aquele sujeito que está distante de uma coesão social, ele não vai trabalhar para o progresso. Daí, por exemplo, aparece o papel da educação. Durkheim ele fala muito sobre educação. A educação, ela desperta no indivíduo, na visão de Durkheim, uma coesão social. Se você pegar, por exemplo, a educação no Brasil, na segunda metade do século XX. Você pega, por exemplo, os livros didáticos que atrás tinham lá o hino da bandeira, o hino nacional. A educação no Brasil ela é muito positivista durante o século XX. Ela quer despertar em nós, alunos,
uma coesão social. Tá? A partir ali da década de 80, mais ou menos, década de 90, que começam a aparecer professores que têm uma visão mais marxista da educação. E aí começam a trazer para a sala de aula uma visão mais de conflito, uma visão mais de uma ideologia de combate de classes, de luta de classes. Mas até a década de 70, isso está muito ligado ao regime militar, por exemplo, você ainda é educado numa forma positivista de despertar nas pessoas uma coesão social. E aí formar alunos engajados no progresso da sociedade. É só você pegar, por exemplo, o sujeito, eu estudei a vida inteira em escola pública. Então nós tínhamos muito pouco essa cultura de vestibular. Nós queríamos estudar, ter um diploma e trabalhar. Era raro essa conversa sobre vestibular. Então nós estudávamos com aquele pensamento: bom, preciso trabalhar. Eu trabalhando eu vou progredir. Eu progredindo o país vai progredir. Muito base dessa orientação positivista. E quais são os mecanismos que o Durkheim entende que servem para despertar em nós essa coesão social? Falei agora da escola, mas a família, os meios de comunicação, as instituições como um todo devem despertar na pessoa essa coesão social a ponto de eles quererem levar a sociedade ao progresso. Então, por exemplo, quando você pega alguns discursos das famílias, né? O pai fala para o filho: olha, você tem que estudar, filho. Porque se você estudar, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom salário, você vai ajudar o Brasil a crescer. Isso é uma mentalidade positivista, que ainda está enraizada na nossa consciência. Embora a gente ainda pense que o positivismo é uma corrente, de certo modo, ultrapassada, você tem muito ainda do positivismo na sociedade contemporânea. Algumas propagandas do governo que tentam conscientizar as pessoas, como, por exemplo, pagamento de impostos, cumprimento de obrigações, que ao fazê-lo, a pessoa ajuda o país a crescer. É tentar despertar em nós uma coesão social. É fazer com que os indivíduos entendam: bom, beleza, então vou fazer isso. Ao invés de despertar na pessoa o conflito, desperta na pessoa o consenso. E aí, por meio das regras, das leis e dos valores, as pessoas que já têm essa coesão social enraizada, elas vão seguir. Elas vão seguir. É o que eu disse. Só a partir da década de 70, 80 e 90 aqui no Brasil, que o pensamento marxista começa a ganhar corpo nas instituições. A gente chama isso de marxismo cultural. A gente até vai ter uma aula mais para frente sobre isso. E aí começa a substituir esse consenso social pelo conflito. Enquanto no pensamento de Durkheim o consenso social é mais importante que o conflito, no pensamento de Karl Marx, o conflito é mais importante do que o consenso social. Então, quanto mais os indivíduos estiverem com uma coesão social, ou seja, engajados naquela sociedade, mais eles vão lutar pelo progresso daquela mesma sociedade.